Você também é daquele tipo de cristão que adora ficar discutindo em rede social, falando mal do governo ou pior, das pessoas que ocupam tais cargos? Bem, na aula de hoje do Escola Bíblica, nós vamos falar exatamente sobre esse assunto. Paulo explica como deve ser o proceder cristão nesse tipo de situação. Nós estudamos na aula passada sobre a evangelização, né? A disseminação do evangelho para todo mundo. Hoje nós vamos falar do capítulo 12 ao 16, que são as exortações finais de Paulo para a igreja em Roma. E ele cita exatamente sobre esse assunto, sobre as autoridades. Mas antes, se for o seu primeiro contato com o projeto Orar Sem Cessar, vá conhecer os estudos, né, as aulas, as escolas bíblicas que eu deixo gravado no Spotify e escrita no site do projeto Orar Sem Cessar. E venha aprender a palavra comigo, estudar a Bíblia, fazer oração guiada todos os dias no Instagram e Facebook. Bem, na aula passada nós estudamos ali, abordamos no capítulo 10, é, falando ali, né, que o Senhor, como ele tratava os judeus como indivíduos e não como nação. Terminamos falando que então, sendo assim, eles precisavam de salvação, que é oferecida e assegurada por Deus mediante a justificação pela fé. A justificação pela fé é o tema central do livro de Romanos, né? Sem obras, sem méritos, porque os judeus naquela época achavam porque seguir leis, seguir é, vamos chamar de protocolos, mandamentos, né, seriam salvos. A verdade é que por um bom período de tempo até foi assim. E conforme nós aprendemos ali com a carta aos Romanos, né, a mensagem central é a salvação, a justificação que vem através do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo. Nós até concluímos que esse é o único meio para alcançar uma vida vitoriosa sobre o pecado, crer no Senhor Jesus e permanecermos nele. Paulo, durante toda a carta aos Romanos, ele falou da rejeição dos judeus, da diferença entre lei e graça, sobre a justificação dos perdoados, a justiça de Deus que é revelada nos evangelhos, sobre redenção, propiciação, exemplo de fé. Ele citou inclusive Abraão, bênçãos e justificação. Falou ainda sobre o batismo, andar no Espírito. Depois explicou que foi pela rejeição de Israel, quando ele cita ali a árvore, né? Falando com a gente. Não pense tu que por ser jambuzeiro, eles são, né? A oliveira verdadeira, que por eles terem sido tirados, né? Não é para nós nos engrandecermos em cima deles, fazendo ali, por causa dessa rejeição deles, usando esse exemplo da árvore, que nós alcançamos a salvação, essa promessa de salvação, né, de Israel no presente. E ainda vimos, né, na aula passada, a obrigação do ID para a proclamação do evangelho a todos. E a partir do capítulo 12, Paulo vai entrar na prática, né, dos seus ensinamentos ali, na aplicação da vida real, como deve ser o viver cristão. Por isso eu toquei no assunto sobre redes sociais, porque hoje em dia a gente vê tanta gente brigando, discutindo, tanto cristão, entrando em debates, ao meu ver, desnecessário, né, a meu ver, desnecessário, e, enfim, ele começa dizendo, ali já no capítulo, no verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Né? Então a gente vê ali pela essa renovação da mente, essa é a glorificação, é o tema-chave, né, da parte ali da carta aos Romanos. Paulo vai demonstrar como deve ser feito o uso dos dons espirituais, ele ensina sobre como deve ser, né, membro do corpo de Cristo. Ele começa falando lá no verso 16,
tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Paulo, então, ali começa a ensinar como deve ser o andar do cristão. Ele começa ali dentro da igreja falando sobre orgulho, né? Para andarmos com os humildes. Ele começa falando ali que dentro de uma congregação não devemos diferenciar pessoas, mas tratarmos todos como irmãos, inclusive os mais simples, os mais humildes. No livro de Efésios e em 1 Coríntios, também no capítulo 12, ele faz ali também uma lista de diferentes dons espirituais, como ele faz aqui em Romanos, no capítulo 12. Porque como é importante o cristão, inclusive, conhecer com segurança sobre esse assunto, para que ele possa se regozijar nessa riqueza espiritual com que Deus presenteou a igreja, bem como saber discernir aqueles que enganam a igreja dizendo ter algum tipo de dom, fazendo manobras e malabarismos, né? Essas pessoas estão repletas de poderes malignos. Inclusive no Instagram eu comecei até uma série, hoje eu quero tocar nesse outro assunto lá no Instagram, sobre não acredite em super-heróis porque eles não existem. Eu falei de uma senhorinha do coque, uma pessoa que aos nossos olhos acima de qualquer suspeita e que está enganando dentro da igreja dela, e dei um outro exemplo de uma outra pessoa. Enfim, existe aí pastores, ministradores e N pessoas que usam dos dons, né, como manobra, como fazendo malabarismo, até malabarismo dentro dos cultos. Nos versos do 9 ao 20 do capítulo 12 ainda, Paulo enumera os mandamentos que devemos praticá-los, né? E ele fala que o amor, né, segundo lá no precisa ser sem hipocrisia, porque quando Paulo fala até para não usar os dons, né, como manobra, ele está falando, não seja hipócrita. Isso, usar, fingir que tem um dom para enganar uma pessoa, um próximo, demonstra muito que você não o ama, que você não é aquele cristão que ama o próximo como a si mesmo. No capítulo 13, Paulo vai ensinar o respeito que precisamos ter com as autoridades terrenas, né? Para mim, ali, inclusive, o verso 7 descreve basicamente ali todo esse ensinamento, porque ele fala assim: pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. E é exatamente esse versículo aqui que é a chamada do vídeo da escola de hoje, né? Quanto as pessoas vão para a internet para falar mal das autoridades. A Bíblia nos ensina a orar e colocar nas mãos de Deus. Nós não devemos nos levantar. Ah, mas eu sou de direita e o governo é de esquerda, ou vice-versa, eu sou de esquerda e o governo é de direita. É para colocar nas mãos do Senhor. A palavra fala que toda autoridade, mesmo aquela que nós não concordamos com ela, foi colocada por Deus. Por isso, Paulo termina falando: pagai a cada um ou a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e honra, honra. Ele não está dizendo para falar isso só na frente da pessoa, mas principalmente quando a pessoa não está perto, ou na maioria das vezes, como é um cargo que a gente não tem acesso às pessoas, não é para ficar nessa debate, nessa discussão, nessa briga, dissensões, confusões na internet, tomando partido. Não foi para isso que nós fomos chamados. Paulo aqui vai provar que nenhum membro da Igreja de Cristo, né, está isento dessas suas responsabilidades civis. O que vem ainda dizer, aqui ele está falando exatamente sobre imposto. A gente conhece muita gente dentro de igreja, dentro de congregações, que tem ali microempresário ou empresário, né? Tem, enfim, uma empresa de pequeno, grande, médio porte,
e que fica fazendo as suas manobras para não pagar imposto. Não é isso também que nos ensina a palavra. Ah, mas é caro. Conversa com Deus. Não é para ficar fraudando. O governo já cobra muito. Vamos orar. A gente tem que entender que a palavra fala para nós orarmos pelo nosso governo, que quando nós somos administrados por um governo mau, todo mundo sofre. É por isso a importância de grupos de oração, e o projeto Orar Sem Cessar é exatamente para isso, para a gente orar. Eu até coloquei no Instagram do projeto Orar Sem Cessar, mostrando quais são as profecias que o Senhor prometeu ao Brasil, para que possamos levantar clamor. Né? Ninguém deve se sentir livre para violar leis estabelecidas pelas autoridades. Não é isso que a palavra nos ensina, pelas autoridades governamentais, das quais nós estamos debaixo. Paulo afirma que não há autoridade que não proceda de Deus. Ah, mas esse governo só faz coisa errada. Não há autoridade que não proceda de Deus. Então tudo deve ser colocado nas mãos do Senhor, porque resistir à autoridade, segundo Paulo fala aqui, é resistir a Deus. O imposto, né, de sempre, já questionado inclusive lá pelos próprios discípulos, eles foram questionar o Senhor se deveria realmente pagar imposto ou não. E não foi isento aos seguidores de Cristo, não será isento a nós. Fraudar, assim que o governo, né, a Receita descobre, sim, você vai ser penalizado. E não adianta chorar, orar, buscar do Senhor, porque você sabe que você está fazendo coisa errada. E isso não agrada a Deus. E te digo mais: você, por ser cristão, corre o risco de ser descoberto muito mais rápido do que aquele que não é cristão. É isso mesmo. Quem não é cristão, muitas das vezes passa anos sem fraudando, levando vantagem. Você, cristão, nas primeiras ou das poucas vezes que o fizer, vai ser descoberto. Pelo simples fato de ser cristão, o castigo, a mão sobre você pesa mais. A nossa sujeição deve ser a Deus, e ela implica nessa sujeição às autoridades. Esse também podemos chamar que é o nosso culto racional, quando nós prestamos a Deus, que diz respeito também a essa sujeição às autoridades. Nós estamos sendo racionais, nós entendemos que é isso que precisa ser feito. O próprio Senhor Jesus ensinou quando ele diz, né, quando ele os fariseus vêm tentar confrontá-lo, Jesus fala com eles: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O Senhor Jesus falou do dever do contribuinte, mas nesse versículo, Paulo aperta um pouco mais, dizendo que, além da contribuição, nós devemos respeito e honra. Jesus fala: dai a César o que é de César. Paulo fala: imposto a quem deve imposto, tributo a quem deve tributo, respeito a quem deve respeito e honra a honra. Então, Paulo ainda aperta mais ali a nossa obrigação como cristão. Paulo destaca no verso 8: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E no capítulo 14, Paulo vai ensinar sobre a paciência agora com os irmãos que eles tinham fracos na fé. Paulo fala lá, né, exorta sobre as autoridades. Depois Paulo vai para dentro da congregação, dentro da igreja, falar sobre os fracos na fé. Porque Paulo percebeu naquela época, e a gente pode perceber ainda hoje,
São outros tipos de debates que saem com brigas e confusões. É sobre essa paciência com aquele que Paulo chama de fraco na fé e que a gente pode chamar de pouco entendido na palavra, né? Paulo pede para que levamos em conta o bem do próximo, né? A consciência do próximo e não a nossa própria sabedoria. Paulo cita, né, ali no capítulo 14 sobre o comer, sobre o beber. Tem gente que acredita de diferença de dias e dias, quem quer guardar sábado, quem não quer guardar sábado, quem pode comer isso, quem pode beber aquilo, né? Assim bem como hoje. São várias as discussões sobre comida, sobre bebida, sobre música, sobre vestimenta, sobre corte de cabelo, sobre maquiagem, sabe-se lá Deus mais o que. Cada um dá a sua opinião sobre o assunto, e, e ninguém concorda com ninguém, ao invés das pessoas aprenderem a respeitar uns aos outros, não levantar discórdia, né? Porque cada um dá a sua opinião sobre o assunto, enquanto Paulo pede apenas que aprendamos a respeitar uns aos outros para não sermos pedras de tropeço aos que são fraco na fé ou se condenam em algum tipo de atitude, né? Inclusive, ele deixa escrito a partir do verso 21: é bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que o teu irmão venha tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Não deve haver desentendimento entre os cristãos, isso é, deve haver bom senso. Muitas foram, inclusive, as pessoas que já se afastaram de Cristo por causa desse espírito crítico e duro que eles encontraram dentro das congregações e agora nas redes sociais. São tantos debates desnecessários, as pessoas falando mal de quem guarda sábado, quem come isso, quem come aquilo outro, quem escuta tal música, quem usa tal maquiagem. Desnecessário, segundo Paulo. Né? Ele fala de novo sobre a aplicação do amor. E se você tem fé para isso, tenha para você mesmo. E ele até chama, inclusive, de é, bem-aventurado é aquele que não se condena, então seja bem-aventurado sem incomodar os outros. No capítulo 15, Paulo continua dizendo, né, que nós precisamos ser imitadores de Cristo. Ele fala, portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação, confirmando o que a gente acabou de falar sobre essas discussões inúteis, porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Então, muitas das vezes, a gente vai deixar passar alguma dessas discussões, desses debates, não simplesmente para não entrar em debate desnecessário, em confusão, em briga desnecessária. E depois de falar das fraquezas dos nossos irmãos, Paulo continua e faz uma maior aplicação desses princípios, né? Além de dizer que somos membros do corpo de Cristo, Paulo cita ali o Antigo Testamento para provar que a salvação dos gentios já estava profetizada como parte dos planos de Deus. Paulo cita ali o profeta Isaías, inserindo ali no contexto os gentios. E no capítulo 16, Paulo vai fazer as suas saudações pessoais. Ele enfatiza algumas admoestações, alertando os irmãos contra aqueles que promovem as divisões, os escândalos, aconselhando que os irmãos afastem de tais pessoas. Porque ele fala lá no verso 18 do capítulo 16, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Né? Então, Paulo vai só reforçar o que ele já havia dito, e de novo, segundo essa palavra, eu aconselharia que você que realmente é cristão, que ama o próximo como a ti mesmo e que é servo do Senhor, imitador de Cristo, deixe de lado essas discussões inúteis que apenas trazem brigas e confusões e nenhum tipo de edificação.
Bem, nós terminamos então hoje a carta aos Romanos. Na próxima aula vamos começar a carta aos Gálatas. Quero te agradecer por estar aqui comigo e por hoje é só. Acompanhe as próximas aulas do Escola Bíblica do podcast do projeto Orai Sem Cessar.